Olá, bom dia. Hoje é sábado, 22 de julho de 2023 e essa é uma palestra sobre espiritualidade. Então é para aquelas pessoas que se interessam, né, por essa vertente, né, digamos assim. E recentemente eu fiz uma palestra no Centro Espírita, a Eloy Mendes, aqui no sul de Minas, falando um pouco sobre o que vem a ser essa ideia de que nós estamos aqui, nesta vida, todos nós, né, neste planeta, nesta dimensão, com vistas ao nosso aprimoramento. E nesse aprimoramento existe então essa ideia que é muito propagada pela doutrina espírita, mas ela não é propriedade, digamos assim, da doutrina espírita, porque em outras doutrinas existem conceitos, digamos assim, semelhantes, de que estamos aqui então para expiar e sermos provados. Às vezes, essa ideia ela é mais ou menos assim, digamos assim, provas e expiação e expiações, na verdade, às vezes elas se confundem. Mas a ideia de expiação é de que, para aqueles que acreditam no processo de reencarnatório, né, de que a vida segue um curso infinito, não acaba com a morte física, a ideia é de que nós estamos aqui também para expiar as nossas dívidas, digamos assim, com o passado, com aquilo que cometemos em outras vidas. Então nós estamos aqui para nos redimir, né? Expiação aí tem a ver também com redenção, nos redimir desses feitos negativos de vidas, de outras vidas. Então essa é a expiação. Então muito do que nós passamos, digamos assim, do que nós sofremos, tem a ver com essa expiação. Tipo assim, nós passamos por diversas situações dificultosas para nos redimir de atos passados. É uma forma de purificar a nossa alma e o nosso espírito. Então é uma coisa que é preciso compreender isso, porque muita gente não compreende, acha que aquilo que ela sofre nesta vida, que tudo aquilo é castigo. Na verdade, não é castigo, né? Na verdade, é aquela coisa da gente, né, recuperar-se das nossas falhas cometidas em outras vidas. Não é assim tudo tão fatalístico, porque tem muita gente que diz, isso é karma, isso é expiação, tal. Nem tudo é. Então é preciso um pouco mais de atenção para compreender o que vem a ser aquela expiação. Mas não significa também que devemos nos acomodar àquelas situações, né, de sofrimento, de dificuldade, apenas deixando levar, tipo assim, eu estou expiando, então pronto, acabou. E não é assim.
Na verdade, isso vem como prova também, aí que tá, né? Vem como prova, como elemento de superação. Então é necessário aprender a lidar com as adversidades como elementos de superação. As provas, o tempo todo nós estamos sendo provados. Veja bem, eu estou falando muito em termos espiritual, né? Mas que isso repercute no nosso aspecto físico, na nossa personalidade e por aí vai. Então, as provas, também a gente precisa entender que tudo aquilo que nos é apresentado na vida podem ser principalmente provas, coisas que nós devemos aprender a superar. Então, na verdade, nós estamos aqui, vamos sintetizar, nós estamos aqui num processo de superação espiritual, certo? E muitas vezes essa superação não se dá apenas pelo sofrimento. Muitas vezes a vida nos apresenta situações, digamos assim, de prazer ou de prazeres, né? Mas nós devemos entender que a prova está em compreender o que é aquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação. E também é uma forma de nos provarmos diante daquilo que é positivo, no sentido de saber usufruir daquilo que nos dá prazer e saber, inclusive, selecionar aquilo que nos dá prazer. Porque muitos desses prazeres colocados, prazeres aí entre aspas até, muitos desses prazeres, eles são ilusórios, fictícios. Às vezes as pessoas, por exemplo, acham que beber bebidas alcoólicas, né, em exagero, é aumentar o prazer. E não é. Outro dia mesmo eu estava falando que nós muitas vezes precisamos aprender a degustar aquilo que comemos, aquilo que bebemos. Degustar é sentir o gosto, é sentir aquilo que vem, seja do alimento, seja do algo líquido, né, etc. Então, nós temos que saber que as provas não são só sofrimentos. Uma pessoa que é quinhoada, por exemplo, com algum dinheiro, aquele dinheiro que está à disposição da pessoa pode ser uma prova. Tipo assim, o que é que esta pessoa vai fazer nessa situação de riqueza? Para que ela vai usar esta riqueza? Para o bem ou para o mal? Nós vivemos nessa dualidade de bem e mal, positivo, negativo. Essa é a nossa dimensão aqui, dual. Uma posição de terceira dimensão, mas que ela é dual. Então, nós temos, quando recebemos alguma coisa a mais, no caso aqui eu dei o exemplo do dinheiro, de repente nós recebemos até uma herança, ou conseguimos um bom emprego, onde vamos receber um valor extraordinário, né? O que nós vamos fazer com isso? Porque muita gente, por exemplo, que já angariou algum dinheiro mais elevado, muitas vezes se perde no gerenciamento desses recursos e começa a cometer loucuras, até chegar
a ficar sem nada. Isso acontece muito e já aconteceu, né? Então, outro dia, inclusive, eu estava me lembrando, conversando com pessoas do meu redor, né, quando eu consegui um emprego lá nos anos 70, um emprego que me remunerava assim super bem. E eu percebi, né, depois analisando, né, eu percebia que eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Então era uma prova, eu estava ali com bons recursos, mas não sabia o que fazer com aquilo. Essa é a verdade, né? E então, de repente, comecei a exagerar em algumas situações, principalmente em situações de bebida, né? Do álcool, né? E aí comecei a cometer exageros, quer dizer, por não saber usufruir dos recursos que estavam à minha disposição. E aquilo, digamos assim, era uma prova. Mas eu não tinha inteligência, não tive inteligência suficiente para administrar aquilo. Não cometi grandes loucuras, mas também não fiz grandes coisas boas. Poucas coisas boas eu fiz. Eu lembro que até dei um presente para o meu pai adotivo, né? Um presente para ele usar, né, no seu carro, no seu veículo de trabalho, que era um rádio super legal na época, né? Mas dei alguns presentes para minha mãe, para minha irmã adotiva, pouca coisa, mas eu não tinha a mínima noção de como utilizar aqueles recursos de outra forma, tipo fazer uma poupança, tipo pensar em, sabe, cuidar melhor da saúde, etc. Não fiz. E tanto isso era uma prova, porque mais à frente eu caí em decadência e, de repente, estava desempregado, né? Então, são coisas que a gente estão ali para nos provar interessante, nos provar positivamente. Só que nós, às vezes, não temos o discernimento, né, de como utilizar aquela boa oportunidade para evoluir em todas as formas. Então isso acontece, né? Isso acontece. E é interessante que depois que nós perdemos aquela oportunidade, aí nós nos lamentamos. Daí nós caímos como se fosse uma espécie de expiação, né? De castigo, tipo, eu não soube lidar com aquilo, agora estou pagando por isso. Entendem? Então, a vida toda, o tempo todo, vocês perceberam que eu estou me fixando mais nas provas, né? Porque nós, o tempo todo, somos provados para ver como estamos. Essa vida é uma oportunidade de aprendizado constante e, digamos assim, até infinito. Então, nós, o tempo todo, estamos sendo provados. E para que nós, digamos assim, sejamos bem provados, né, a gente tem que evoluir em nossa inteligência, evoluir em nosso conhecimento, para compreender todos os mecanismos da vida, para usufruir dela de modo melhor. A vida é para ser usufruída também. Então nós precisamos aprender com a própria vida. Aquilo que nós aprendemos nos livros, né, nas filosofias, né, quando você se interessa por isso, sempre nos leva à elevação, sempre nos leva ao progresso. A vida é para ser de progresso. Então nós precisamos
nos munir de ferramentas para direcionar melhor o nosso progresso. E as provas, então, o tempo todo nós estamos sendo provados, certo? O tempo todo nós estamos sendo provados. Né? Aí você vai dizer, Deus está provando a gente? Pode ser. Entenda você como quiser. Mas, na verdade, é o universo, né? É o cosmos que nos propõe provas o tempo todo para nossa superação, para nossa evolução, para nossa ascensão. Nós temos que ascender a níveis, planos mais elevados de consciência. Então nós somos provados no sentido de fazer de cada coisa que nos acontece, de cada fato, de cada situação, fazer, né, um aproveitamento pedagógico, um aproveitamento educativo. Né? Essa é a verdade. Então nós estamos aqui, nós não estamos soltos aqui, feito folhas por aí. Nós estamos aqui com alguns, não só um, mas com alguns propósitos. E o propósito maior é o da elevação, é o da transcendência, é o da sutilização. Quer dizer, nós temos que sair dessa dimensão pesada, né, para uma dimensão mais leve, mais sutil. Né? Então nós vamos trabalhar o nosso corpo anímico, a nossa alma, no sentido de usufruir melhor das oportunidades, de angariar maior conhecimento e vivências, né? No sentido da elevação espiritual. Não há caminho diferente desse, na verdade, para a gente se elevar, para a gente transcender espiritualmente, que não seja investir nessa evolução da consciência. Então, provas e expiações são elementos que estão aí para nos fazer crescer. Isso não sou eu que falo, muita gente fala isso. Nós estamos aqui tipo numa escola. Então, cada acontecimento, cada fato e até mesmo cada pessoa que encontramos, né, são elementos de aprendizado, são elementos para acrescentar a nossa compreensão em termos do mundo, em termos da vida, em termos do universo. É isso que nós estamos, né? É isso que nós deveríamos estar vivendo. Por que eu digo isso? Deveríamos estar vivendo. Veja bem, esse mundo material e a sociedade humana, ela é materialista. Então esse mundo material, ele oferece também muitas e muitas ilusões e muitos escapes do que seria a vida real. Então nós começamos a viver dentro de um mundo de ilusão. Então nós nos iludimos com quase tudo que nos apresentam. A tecnologia, por exemplo, esse é até um tema que uma hora eu vou tratar melhor. A tecnologia que está aí apresentada para nós nesse momento, ela é uma oportunidade para, veja bem, espiritualmente, nós estamos aqui para fazer o bem. Nós não estamos aqui para sermos maus, para fazermos maldade, mas é o que a humanidade faz. A maioria das pessoas faz algum tipo de maldade, embora não admita para si, porque nós somos muito soberbos. Todos nós achamos que somos os suprassumos da bondade, da verdade, e não somos. Nós temos que reconhecer que nós estamos num processo, se estivermos, estamos num processo evolutivo, buscando a verdade, buscando ser melhores. Esse é o melhor caminho para quem quer evoluir. Então,
Mas esse mundo, veja bem, só o fato de nós estarmos aqui, neste planeta Terra, só o fato de nós estarmos aqui já é uma prova. Só o fato de estarmos aqui já é uma prova. Nós estamos em prova o tempo todo. Primeiro porque nós mesmos nem nos conhecemos. Nem sabemos direito quem somos e o que somos. Então, só isso já é uma prova, né? Você descobrir quem você é ou o que você é. Porque muitas vezes as pessoas confundem, né? Quem ela é com o que ela é. Porque ela compra essa imagem aparente que ela está vivendo. Então ela se acha isso, se acha aquilo e tal. Outro dia eu estava observando aqui na internet, no YouTube, o tanto de médicos que agora tem canal no YouTube. Então, eles, o tempo todo, eles fazem questão de vestir, inclusive, as suas roupas de trabalho, né? Aqueles jalecos brancos, etc., para dizer, eu sou médico, né? E na verdade não é bem isso, né? Na verdade, todos nós estamos, então o cara está médico, mas o que ele é maior que isso tudo, a não ser que ele se apequene. Então, aquilo ali é o ego. Outro dia eu estava vendo, eu observo, né? Estava vendo assim, mestre, a pessoa mesmo se auto-intitula mestre da consciência, e abre um canal lá, né? Mestre disso, doutor daquilo. Todas essas pessoas, na verdade, o que é? Elas vivem no ego. Porque ela não é mestre. Ela está lá, digamos assim, um professor, alguma coisa assim, mas ela não é. Se ela fosse, ela nem usaria esses títulos para se apresentar, né, para já dizer, olha, você sabe com quem está falando? Está falando aqui com o doutor fulano, você está falando aqui com o mestre Jeremias, você está falando aqui com isso, com aquilo. É o ego. E o ego, o nosso ego, é o grande inimigo da nossa evolução espiritual. O seu ego, o meu ego, são provas. Uma das provas, tá? Eu aprendi isso faz muito tempo. Uma das grandes provas que nós temos nesse mundo, não só para a evolução espiritual, mas para o equilíbrio emocional e tudo, é diluir o ego nosso. Porque o nosso ego é o grande agente que trabalha contra nós mesmos. Embora talvez você não saiba disso, mas essa é a realidade. Porque o ego é um ente que ele é criado, né? Desde o nosso nascimento. Ele é um condicionador, né? Ele acondiciona, ele junta, né? Ele é formado, principalmente, ele é formado pelos nossos medos, pela nossa falta de educação apropriada, né? Pelas nossas crenças. O ego, ele é um depositário de tudo isso. E ele, de repente, se institui, né? Ele se institui dentro de nós e toma conta da nossa mente, toma conta dos nossos pensamentos, toma conta das nossas decisões, e nós ficamos à deriva, sendo guiado pelo ego. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas estou misturando um pouco, porque é bom entender isso. O ego é o nosso grande inimigo, digamos assim, adversário na nossa evolução. Porque o ego é aquele que nos diz, faça isso, faça aquilo. Ah, esquenta a cabeça não.
certo? Mexe com isso não, tá? O ego é aquele que nos conduz. Porque o ego é feito, inclusive, dessa parte impulsiva e instintiva, ele está dentro do ego. Então, nos comanda. Muitas das decisões que você toma, não é você que está tomando, você. O seu eu interior, racionalizado, etc. Não, é o seu ego. O seu ego vai lá e compra isso. Depois você paga. Depois você está endividado e não sabe por quê. É o ego, certo? É essa entidade que está aqui. Que toma conta da sua mente. Se você deixa, né? Porque você que tem que estar no comando da sua mente, da sua inteligência. Você que tem que estar no comando. Não o seu ego. Porque o seu ego é cheio de impurezas, digamos assim. Né? Cheio de condicionamentos, cheio de conceitos que não se sabe de onde saiu, né? Porque o seu ego ele vai acumulando essa sujeira toda, né? Entendeu? É como se fosse sabe aqueles filtros que estão dentro do filtro d'água, que vai juntando ali aquelas terrinhas, de repente fica tipo uma lama, e daí a água começa a sair marrom, etc. É o seu ego. O seu ego vai juntando todas as impurezas e depois vai distribuindo isso na sua vida. Se você não pensa, se você não analisa, se você não toma conta da sua vida de modo consciente, porque a questão da expansão espiritual, da evolução espiritual, está na expansão e no aprimoramento da sua consciência. A consciência mais elevada é que vai te levar para a evolução. Senão você fica por conta desse ego. E esse ego humano, ele é terrível. Porque você pensa, da onde que saem as guerras? Uma guerra, por exemplo, né? Essas guerras, por exemplo, agora lá na Ucrânia, sai do ego de determinadas pessoas que acham que têm um poderio X e podem subjugar outros povos. Nós estamos no 3º milênio, mas é isso que está acontecendo. São bárbaros como eram os bárbaros de antigamente. São mais sofisticados nos modos de matar e tal, mas são bárbaros. E isso que faz é o ego dessas pessoas. O ego dessas pessoas se alimentam, né? Se alimentam de poder. Poder sobre o outro. Poder infligir ao outro aquilo que eu quero infligir. Quer dizer, é uma psicopatia, né? É uma loucura. Esse é o ego. É o ego que, se você deixar, o ego te comanda e te leva para o abismo. E não te salva do abismo. Não existe um ego que te salve do abismo. Ele te leva para o abismo e te empurra no abismo. Essa é a verdade. Precisa entender esses mecanismos, porque esses mecanismos que eu estou falando, eles estão aí para serem analisados e você aprender a usar as ferramentas necessárias para tomar conta da sua vida, ser responsável pela sua vida e ser responsável pelo resultado de tudo que você faz na vida. Entende? Então a evolução espiritual, ela é assim. Ela está dentro de tudo isso que eu estou falando. Provas e expiações são elementos, digamos assim, desse xadrez que você tem que montar de forma, né, aprimorada para evoluir. Então, não é só a gente entender, tipo assim, como a gente vê às vezes, esse é um planeta de prova de expiações e tal, blá blá. Não é só para isso, né? Isso é preciso ser aprofundado, e muito mais até talvez do que eu esteja falando, aprofundado para ter a compreensão, sempre a compreensão mais avançada, para
né, para aprender a exercitar o seu livre-arbítrio, por exemplo. Porque se você se entrega também ao fatalismo, esse é um planeta de provas e expiações, então eu tenho que espiar e blá blá blá, né? Não é só isso, você tem que fazer mais. Você tem que evoluir. Por que hoje existe tanto... Estou quase encerrando aqui, está ficando grande, né? Por que hoje existe tanta maldade no mundo, tanto ódio, tanto isso? Você já pensou por quê? Uma das questões que eu vou falar para você, e você pode até não concordar, não é obrigatório concordar comigo, tá, gente? Não existe isso. Eu sou apenas um mensageiro aqui. Na verdade, a existência da grande maldade no mundo, das grandes maldades no mundo, elas estão provando uma coisa: que as religiões estabelecidas, tradicionais e tal, elas falharam, tá? As religiões falharam porque não se detiveram, né, nos ensinamentos doutrinários para construir o homem bom, digamos assim, estimular a construção do homem bom, de uma humanidade boa. Não. A maior parte das religiões se meteram, né, numa disputa de poder, poder humano, poder aqui, sabe? Poder material, e esqueceram do espiritual. Eu não estou falando das doutrinas, estou falando das religiões institucionalizadas que estão aí, né? E cada dia cresce mais, mas não trazem novidade alguma nesse sentido de trabalhar com o intuito da evolução espiritual do ser humano e até mesmo da evolução humana do ser humano. Não tem. Elas trouxeram dogmas, trouxeram isso, trouxeram aquilo e queriam apenas converter as pessoas a serem obedientes aqui, ali e acolá. Inclusive obediente às próprias igrejas. Então, por isso que o nosso mundo está assim. Aí você vai dizer, mas então a culpa toda é da religião? Não só da religião, mas todos os poderes, né, existentes, eles foram corrompidos ou então nunca souberam corretamente qual era a verdadeira finalidade deles, desses poderes, que poderia ser a finalidade de tornar a vida mais solitária, mais solidária, mais fraterna, tá? Haver mais compaixão pelo ser humano, mais empatia, etc. Nada disso foi feito. Cada um se fechou no seu umbigo e ficou ali. Eu tomo conta desse rebanho, você toma conta daquele, e assim vai. Sempre tentando aprisionar o homem através do medo, principalmente o medo do inferno, por exemplo, ao invés de, digamos assim, educá-lo, levá-lo a desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade de racionalidade, e por aí vai. Então, quando eu digo nós, é cada um de nós, se quisermos contribuir para que a humanidade evolua, etc., seja uma humanidade do bem, nós temos que partir de nós mesmos, aprendermos, né, com tudo aquilo que nos acontece, tudo, seja de bom, seja de ruim, com tudo aquilo que nos acontece, para desenvolvermos uma nova consciência de convivência humana, né? E, lógico, de convivência espiritual em todos os planos. Porque esse plano que nós estamos aqui, nesse planeta, né, é apenas um. Existem outros tantos planos, né?
A doutrina espírita nos fala isso através, né, do livro dos Espíritos, por exemplo, e de outras obras que você vai conhecer, na medida que vai conhecendo, você vai entendendo que existem vários planos, que alguns chamam de dimensão. Então, nós temos que compreender isso. Digamos assim, se o grande, né, o Criador, o todo, né, a inteligência suprema de tudo, né, de todo o universo, nos colocou aqui, não nos colocou aqui com um propósito ruim, nos colocou aqui com um propósito super, super elevado que nós nem conseguimos entender. Porque nós não entendemos, tá? Eu não entendo, eu entendo um pedacinho assim, ó, certo? Como dizia o Chico Xavier, sem me comparar, é claro, né? Nós somos um cisco diante do grande poder divino, diante da inteligência que rege todo o universo. Então, se nós não entendemos isso, se nós não nos colocamos no nosso lugar de aprendizes, nós não evoluímos. Porque, de repente, nós podemos nos colocar numa posição de que já sabemos tudo. Tem gente que acha que já sabe tudo. E também tem gente que acha que sabe nada. E não é assim. Todos nós sabemos alguma coisa, mas precisamos implementar isso na nossa vida. Precisamos, sabe, transformar isso em condutas. E a conduta moral. Esse é um outro assunto que precisa entrar nele mais fundo, né? Da questão da moral, a moral espiritual principalmente, né? Porque a moral mais elevada está numa dimensão espiritual que nós não conseguimos nem pensar em atingir. Mas nós precisamos nos esforçar mais, sabe? Seja para espiar aquilo que porventura tenhamos que espiar, que seriam aí. Mas esse espiar não é só se submeter à dor, ao sofrimento. Esse espiar é, na verdade, se elevar além do sofrimento, além da dor, além do desconforto, buscando sempre, né, melhores saídas para aqueles becos que nós, né, nos encontramos ou adentramos, né? Então eu creio que a gente precisa entender isso. Ser espiritual não é ser, sabe, o suprassumo da santidade. Ser espiritual é todo dia nós estarmos no caminho do bem, fazendo o bem. Alguma coisa de bom e de bem nós temos que estar fazendo todo dia. Se você não consegue, né, trabalhar numa obra, alguma coisa assim, né, mas você pode trabalhar internamente, né, buscando conhecimento, né, através das suas preces, das suas orações, através da sua conduta, né, você pode estar fazendo o bem o tempo todo. Sendo bom, apenas sendo bom, você já está fazendo o bem. E quando você faz o bem, você transcende as expiações, certo? Você separa as expiações e você vence as provas que estão colocadas para a sua evolução. Entende? Então é isso aí, gente. Por hoje ficamos aqui. Semana que vem eu volto aí com outro tema, ok? Espero que vocês tenham gostado, que façam uma boa reflexão. Compartilhe com os seus amigos essas lives, para que mais pessoas possam também pensar em caminhar em direção ao bem, vencendo, né, as expiações e superando o tempo todo as provas que estão colocadas para nós
como modo de aprendizado. Tudo é pedagógico na vida, tem que prestar atenção para tirar a lição de tudo, a cada momento. Isso aí. Namastê, paz e luz e até a próxima. E cuide-se bem por aí.